Essas chuvas que voltaram a expor uma tragédia, você tem assistido aqui as imagens tristes demais, famílias que demoraram 20 anos para construir uma casa e vem essa casa ruir do dia para a noite. São cenas que já não podem mais ser chamadas de surpresa, você concorda? Em Minas Gerais, o temporal que atingiu principalmente Juiz de Fora e Ubá, cidades que ficam a cerca de 100 quilômetros de distância, deixou dezenas de mortos, muitos desaparecidos. No Rio de Janeiro, deslizamentos, alagamentos provocaram mortes em Angra dos Reis e deixaram cidades como Paraty em alerta severo. Vamos voltar a 2024? Rio Grande do Sul viveu aquela tragédia, a maior climática da nossa história. 147 mortos, mais de 2 milhões de pessoas afetadas. Esses alertas, eles existiam. Os mapas de risco estavam prontos, mas a urbanização acelerada, a ocupação de encostas, margens de rios, a impermeabilização do solo, a ausência, de políticas que sejam contínuas para prevenir esse tipo de desastre, acabam produzindo esse cenário que a gente vai discutir aqui no JR 15 Minutos de hoje. Eu quero que você receba conosco o professor Jefferson Tavares. Ele é professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professor. Conta pra gente, quando é que um evento natural passa a ser caracterizado como desastre? O desastre ele é caracterizado a rigor quando ele tem um impacto direto na vida das pessoas, né? Então, nós temos acompanhado a intensificação de algumas condições climáticas mais extremas que não existiam de forma tão concentrada como existem hoje, né? E alguns desses eventos são considerados eventos extremos, ou seja, aqueles cujos impactos, né, dada a sua dimensão geográfica, física e de impacto na sociedade ou nas atividades relacionadas à sociedade, geram grandes danos. Então, nós estamos assistindo isso com muito mais frequência do que ocorria antes. Os manuais de engenharia para dimensionamento, os cálculos para dimensionamento das infraestruturas já não atendem mais a esses parâmetros. Eles, obviamente, precisam ser revisados, porque a intensidade no tempo e a intensidade no espaço são outras aquelas que nós estávamos acostumados. Então eu devo entender que nós estamos vivenciando uma crise que já está fora dos manuais. A gente precisa aprender com cada um dos desastres que temos enfrentado ao longo dos últimos 20, 30 anos, pelo menos, né, professor? E o que é que a gente aprendeu? O que o senhor viu ser alterado? Lembremos da Serra Fluminense, né, 2009, 2010, 2011. Foi uma sequência de 3 anos de chuvas até aquele número incontável de mortos que nós tivemos. De lá para cá, vários episódios. O que o Brasil aprendeu ou o que não aprendeu em relação a isso ainda? Eduardo, nós aprendemos bastante, inclusive o CEMADEM, que nós temos visto na imprensa e com muita frequência, né, que é um órgão federal que tenta tratar dos desastres com alertas, com estudos, com pesquisas, um órgão de excelência. Ele foi derivado exatamente desses desastres da Serra Fluminense, né? Foi um dos aprendizados tentando organizar, do ponto de vista institucional, uma estratégia para combater ou para minimizar seus impactos. Mas as práticas não acompanham com a mesma intensidade os efeitos desses desastres, né? Os eventos climáticos, alguns extremos, denominados como extremos, eles têm sido recorrentes e, ao meu ver, o principal dado que tem sido pouco explorado é a dimensão regional desses eventos, né? Então, a mudança do regime de chuvas, a mudança da intensidade do calor, a mudança das cheias provocadas pelos regimes de chuvas, o aquecimento dos oceanos, o impacto dos incêndios nas florestas ou no cerrado, todos esses elementos eles já estavam sido mapeados. A sua intensificação para nós é uma novidade, mas para mim o dado mais relevante decorrente desses eventos é que os seus impactos não são mais localizados. Não é mais num bairro ou não é mais numa única cidade, mas são em regiões. Vamos lembrar, você já lembrou da Serra Fluminense, você está lembrando aqui do caso mais recente, infelizmente, na Zona da Mata. Então, não é um município só, mas são vários municípios. Podemos lembrar do litoral norte de São Paulo, das cheias no Tocantins e Araguaia,
nas secas do Rio Amazonas, podemos lembrar do Rio Grande do Sul, como você mencionou, em 2024. O sul da Bahia sempre é sempre vítima de graves consequências similares ao que nós estamos vendo. Então, não são mais casos isolados, são casos que envolvem um conjunto de cidades, muitas comunidades, áreas urbanizadas, áreas mais rurais, que ficam muito vulneráveis a esse tipo de condição. E, para mim, é esse o aprendizado que arquitetos, urbanistas, planejadores urbanos e regionais devem adquirir daqui em diante. Por quê? Porque a urbanização ela não é mais pontual, como nós estávamos acostumados a estudar, decorrente de um processo de êxodo rural da década de 50 e 60 do século XX. A urbanização hoje é regional, ela envolve áreas, geograficamente falando, muito maiores, ela envolve populações, biomas, muito mais amplos. E isso, para mim, é a grande novidade desses eventos. É, de fato, um enorme aprendizado, o senhor está certo. E a gente, a partir do CEMADEM, passou a olhar para as tempestades em volume, né? A gente sabe que 600 milímetros é muita coisa se você pensar mililitros, muita coisa se você pensar em poucas horas, como foi no litoral norte de São Paulo. O acúmulo de chuva em Juiz de Fora agora superou a média histórica em pouquíssimas horas também. No Rio de Janeiro, deslizamentos atingiram as áreas de encosta e regiões costeiras, né? Quer dizer, o padrão de ocupação das cidades turísticas também agrava um pouco esse cenário, né, professor? Sem dúvida nenhuma. O padrão, na verdade, o padrão de urbanização com o qual nós estamos acostumados e que promoveu boa parte das formas de desenvolvimento nacionais e internacionais também, né? Mas estamos falando aqui do nível brasileiro, eles se mostram já obsoletos, eles se mostram já inviáveis de serem mantidos desta maneira e nesta escala. É necessário, portanto, pensar as adaptabilidades, é necessário pensar a resiliência desses padrões, as mudanças desses padrões. Da mesma forma como os nossos cálculos estão ultrapassados para dimensionar a calha de um rio, para dimensionar sistemas viários, para dimensionar contenções em costas, diante dessa mudança dos regimes de chuva, de seca, de clima e etc., nós também precisamos mudar as soluções, não só os cálculos, mas as soluções em si. Precisamos incorporar mais essas vulnerabilidades pouco mapeadas de comunidades e cidades. Precisamos mapear mais as demandas sociais, né? As populações pobres, em geral, são as que menos contribuem para o aquecimento global e as que estão na ponta dos piores problemas dos impactos climáticos. Isso se chama injustiça climática e isso precisa estar na conta das políticas públicas. Isso precisa estar na base do novo planejamento urbano e regional das cidades brasileiras. Professor Jefferson, o senhor já começou a responder meu próximo ponto de interesse. Eu queria entender no pormenor como é que funciona um plano de redução de risco que possa ser chamado de bem estruturado, né? E por que ele ainda não é regra nas cidades mais vulneráveis? Perfeito. Nós ainda estamos reformulando, né? Existe aí uma equipe dentro do governo federal reformulando o conceito de um plano de combate aos riscos, né? De redução de riscos, etc. Ele deve primeiro escutar as demandas comunitárias. Ele deve, em segundo lugar, não ser um plano setorial, ou seja, não ser um plano especificamente de um setor das engenharias ou do setor de uma determinada tecnologia, como de transportes, como de contenções em costas. Ele deve estar integrado ao conjunto das demandas territoriais, aquilo que o território exige como soluções, né? Ele deve, evidentemente, corresponder a essas imprecisões, né? Ou tentar corrigir essas imprecisões que nós temos acompanhado em relação aos cálculos. Não são imprecisões por conta de erros, mas são imprecisões por conta de uma necessidade de atualização desses dados, né? Como a gente está vendo, esses dados têm mudado de perfil e isso precisa ser incorporado nesses planos. Esses planos, portanto, eles precisam fazer parte não mais de um conjunto de exceção de planejamento, mas um conjunto periódico de planejamento. Deve estar integrado aos planos diretores municipais. Deve fazer parte
de um conjunto de planos metropolitanos ou planos regionais que envolvam mais de um município. Veja, uma bacia hidrográfica, quando falamos de um rio que está dentro de uma bacia hidrográfica, ela não fica presa necessariamente ao limite administrativo do município. Ela envolve mais de um município e o impacto, as consequências dos seus impactos de uma chuva muito intensa ou de uma seca, ela ocorre, portanto, muitas vezes a chuva ocorre no ponto mais alto dessa bacia num determinado município, mas as consequências vai estar em outro município que está no ponto mais baixo dessa bacia. Então, esses elementos regionais, eles precisam ser incorporados. Então, nós estamos falando aqui de uma demanda que nós temos chamado de interescalar. Tem que olhar para diferentes escalas de âmbito da urbanização, de âmbito do meio ambiente, de âmbito das demandas de risco, para poder ter efetividade, para poder ter sucesso nos seus resultados. Os planos de redução de risco, eles já eram comuns, já são comuns há algumas décadas, né, fazem parte de sistemas de planejamento de alguns municípios e estados, mas agora têm se mostrado essenciais, né? Eles precisam estar integrados a esse sistema de planejamento e eles são essenciais para o desenvolvimento urbano. Inclusive, eles precisam apontar as deficiências da urbanização consolidada e apontar também as restrições de áreas de urbanização. E essas restrições devem ser seguidas pelo poder público. É comum vermos o impacto das cheias, por exemplo, em áreas alagáveis, né? Ou seja, nas bordas de rios que não devem ser ocupadas por lei, mas elas estão ocupadas. Ou em condições geológicas de ocupação em morros, né, de alta declividade, sem o cuidado devido, em que não poderia ter ocupação, mas estão lá ocupados. Essas ocupações, Eduardo, nem sempre são derivadas de má intenção. Na verdade, muitas vezes são derivadas da ausência de planos, por exemplo, planos habitacionais que atendam à demanda social. Essa ausência empurra a população mais pobre para áreas que são mais frágeis, mais vulneráveis e, portanto, mais baratas no mercado formal ou informal de terras, e essa população começa a viver de uma condição muito vulnerável. O raciocínio que o senhor acaba de concluir nos mostra um plano de ação abrangente que tem a ver com vontade política, com comoção social, com diálogo com a sociedade, com as famílias que ocupam essas áreas irregularmente. Mas se o senhor tivesse que apontar 3 medidas que são emergenciais, algo que precisaria ser colocado a médio prazo de tempo e que pudessem evitar uma nova Juiz de Fora, uma nova UBA, num prazo aí nos próximos 3 ou 5 anos, que medidas urgentes seriam essas, hein, professor? Perfeito, Eduardo. É muito difícil, diante de um quadro tão complexo, né, a gente conseguir resolver de forma tão sumarizada, mas eu acho que tem 3 linhas que eu sempre destaco que são fundamentais. Ao meu ver, nós precisamos olhar com mais cuidado para as infraestruturas. Esse é o tema central, né? A infraestrutura envolve desde rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, até o saneamento básico da comunidade mais rural que você conheça, né? Então, em diferentes escalas, nós precisamos ter o foco na infraestrutura. Essa infraestrutura ela precisa ser adaptada e ser mais resiliente às novas condições, porque é dela que nós dependemos essencialmente, né? E para transformá-la, eu vejo 3 caminhos fundamentais. O primeiro deles é pelo planejamento, como você já apontou aqui, pelos diferentes planos necessários, planos climáticos, planos de redução de risco, planos diretores, planos setoriais de habitação, mobilidade, resíduos sólidos, etc. Eles são fundamentais e precisam estar na pauta da prioridade da gestão pública. E devem ocorrer tanto na escala do município, no nível municipal, como no nível estadual, que é o que a gente tem visto pouco, por sinal. As políticas públicas integradas a esses planos, onde estão os investimentos? Os investimentos eles precisam ser articulados multissetorialmente, não posso mais pensar exclusivamente parques separado de projetos habitacionais. Esses elementos têm que estar integrados, né? Como transportes e densidade construtiva. Até então, esses tópicos eram pensados em pontos separados, mas eles estão muito articulados. Ter mais gente morando onde eu tenho mais transporte público de massa e de qualidade é muito mais benéfico
do que ter uma cidade muito dispersa, que ocupa áreas de risco, que ocupa áreas que deveriam ter funções naturais, cumprindo seu papel de funções ambientais. E a governança. Articular poder público, articular iniciativa privada, articular sociedade, articular academia, articular as instituições da sociedade organizada, articular a imprensa. Esses elementos da sociedade, né, esses componentes da sociedade, eles são fundamentais para um aprendizado recíproco, coletivo, e para que a implantação ocorra de forma consciente e rápida, principalmente. Vamos mantê-los em mente, então. Professor, quero agradecer demais a sua participação nessa que foi a edição 1369 do JR 15 Minutos. Até a próxima. Obrigado, Eduardo. Até a próxima. Jefferson Tavares é professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O JR 15 Minutos pode estar pertinho de você, sempre por perto, na palma da sua mão. Basta baixar o aplicativo r7.com. Olha, a produção de hoje foi do David Bezerra, as estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia. Bora para a próxima.